Nossa próxima mesa agora é sobre Pré-COP 30. Gostaria de convidar para compor nossa roda de conversa a Patrícia Herden, Carla Tames, senhor Ricardo Mascarello e a senhora Tainara Gomes. Boa tarde a todas e todos, sejam todos bem-vindos ao nosso evento da Pré-COP 30. Vou iniciar cumprimentando a mesa, cumprimentando primeiramente a nossa presidente, a arquiteta Patrícia Sarkis. Quero cumprimentar também o coordenador da Câmara de Extremos Climáticos, o arquiteto Ricardo Mascarello. Em nome do coordenador, aproveito a oportunidade para cumprimentar todos os presentes que fazem parte da Câmara Temática que estão aqui hoje. Cumprimento também a presidente do CAU-Pará, Tainara Gomes, e, em nome dela, cumprimento todos os presidentes dos CAUS-UFs que estão aqui presentes neste evento e na Conferência Internacional. E, falando nisso, que conferência, presidente, parabéns, sucesso total. Cumprimento também a Comissão de Relações Internacionais que está presente, todos os integrantes internacionais que vieram para este encontro, sejam todos bem-vindos. Cumprimento todos os arquitetos e especialistas que estão aqui presentes acompanhando a conferência. Sejam todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Passo para você. Eu queria fazer uma quebra de protocolo aqui, se a comissão me permite. É que a gente estava aguardando mais um convidado que não pôde vir, então eu queria convidar a conselheira Leila Marques para fazer parte dessa mesa. Bem-vinda, conselheira Leila Marques. A conselheira Leila Marques, conselheira federal eleita pelo Rio de Janeiro. Ela é especialista em extremos climáticos e foi, através da pessoa dela, a criação dessa Câmara, que hoje é conduzida e coordenada pelo conselheiro Ricardo Mascarello. É uma honra estar aqui hoje, neste evento. Hoje, dia 5 de setembro, celebramos o Dia da Amazônia. É um momento histórico para todos nós, presidente, porque o Brasil vai sediar este ano a COP 30 em Belém do Pará, no estado da presidente aqui. Um evento de suma importância e o CAU vai estar presente. Quero também compartilhar com todos que estão aqui que a CEPUA, a Coordenação de Políticas Urbanas Ambientais, ela trabalhou este ano todo e o ano passado, esta gestão inteira, sobre uma entrega que vai ser feita na COP 30, que é uma publicação que nasceu no seminário COP 30 que aconteceu em Manaus o ano passado. Foi um trabalho da comissão inteira, junto com a Câmara Temática de Extremos Climáticos e as conselheiras federais que trabalham dentro da CEPUA, conselheira Regina, conselheira Terezinha, Graciete, Rosela, Jeane e eu, Carla Tames, que sou a coordenadora da comissão. Eu sou arquiteta e urbanista, amazônida, conselheira federal eleita por Rondônia e coordenadora da CEPUA. Vou deixar uma mensagem aqui para uma reflexão de todos e passar a palavra para o nosso coordenador. A COP 30 não é apenas um evento, e sim um chamado. Que possamos, como arquitetos, projetar não apenas cidades, mas futuros possíveis para toda a humanidade. Muito obrigada. Boa tarde, cumprimento todos os presentes, em nome da presidente Patrícia, né, e demais membros dessa mesa. Eu sou conselheiro federal para o Sergipe. Eu queria dizer que a Câmara de Meio Ambiente, né, o CAU, criou, enfim, a organização das câmaras temáticas em várias áreas, né, que é a ideia de a gente, enfim, colocar o conselho na rua e dentro dessas câmaras a gente tem uma representação em cada estado, né. Já a Comissão de Política Urbana e Ambiental também é uma comissão especial, ela já tem esse papel de fazer essa interlocução com a sociedade, né, o Conselho, enfim, chegando no governo, chegando nos demais entes, e a Câmara ela consegue fortalecer porque a gente tem uma representação de cada estado. Tá? Neste tema específico, nós iniciamos um trabalho lá já em 2023 no Diálogos Amazônicos,
Quero citar aqui a professora Ana Cláudia, enfim, do Pará, que muito contribuiu, hoje também conselheira suplente, né, aqui do Conselho, que muito contribuiu, enfim, pesquisas que desenvolve lá na Universidade do Pará, a qual a gente, inclusive, tem um acordo, né, Carla, enfim, com a questão dos estados e as universidades federais da Amazônia, e essa Câmara termina tendo um papel muito importante, porque a gente tendo uma referência em cada estado do Brasil, a gente consegue, enfim, ter um panorama, né, dessa diversidade que é esse país continental e frente às mudanças climáticas, né? Desde a seca que assolou, por exemplo, Manaus, né, um tempo atrás, a tragédia do Rio Grande do Sul, que foi, enfim, das maiores tragédias que aconteceu nesse país, as secas que acontecem no Pantanal Mato-Grossense, e essa diversidade, enfim, que a gente tem de natureza, de meio ambiente, mas, enfim, com esses desafios que a gente vem enfrentando no meio ambiente e que refletem na nossa sociedade. E muitas vezes nas sociedades mais carentes, né? Visto que os mais afetados, por exemplo, nas enchentes do Rio Grande do Sul, foram as pessoas, enfim, mais pobres, que vivem em zonas de várzeas, enfim, suscetíveis a essas inundações. A palestra de ontem, né, enfim, sobre a cidade Esponja, né, que enfim, foi praticamente a abertura, após a abertura solene. Ele, inclusive, citou, né, a questão do caso do Rio Grande do Sul. E eu acho, enfim, que são reflexões que ficam para nós, e esta Câmara, junto com a CEPUA, junto com o CAL, tem nos colocado, enfim, nessa pauta e tentado aproximar né, o Conselho, na verdade, a arquitetura e urbanismo na pauta das mudanças climáticas. No início deste ano, nós estivemos no Palácio do Planalto, conversando com a Secretaria-Geral da Presidência, a qual hoje teríamos uma representação aqui, a Alicia Amorim. Ela acabou de comunicar que está na Etiópia. A Secretaria-Geral da Presidência, que é o Ministério da Secretaria-Geral da Presidência, é o que tem feito a articulação COP30, enfim, os GTs que conversam com a sociedade, a participação social na COP30, e eu sei que eles estão muito envolvidos, inclusive o coordenador que estaria também está em viagem. E a Câmara ela tem desenvolvido alguns trabalhos, né, não quero me estender aqui, a gente tem o papel da Câmara, enfim, a parte mais que a gente constrói contribuições, né, neste caso da COP30, contribuição de artigos dos nossos membros, né, focados, claro, na área da arquitetura e urbanismo. Temos um outro grupo que trabalha com notas técnicas, escrevemos, enfim, há um mês atrás, né, uma nota técnica sobre o PL da devastação 2159, a qual o Conselho se posicionou, enfim, dessa temeridade, né, do licenciamento, da liberação num licenciamento especial e de um licenciamento, às vezes, por vontade política, né? E a gente sabe que nós já temos, hoje, com regras de licenciamento, um país tão afetado. Eu vi colegas aqui ontem comentando, muito bacana, né, essa teoria da cidade esponja, mas nos falta espaço, porque, enfim, a gente não tem muito a lógica da preservação e a gente precisa de espaço para construir, enfim, o lugar das águas, o lugar do verde, enfim, o lugar da vida no planeta. Então, é fundamental, acho que é um momento muito oportuno. Eu parabenizo aqui a presidente Patrícia por esse momento de nós do Conselho estarmos discutindo uma pauta tão fundamental para a vida, né? A gente sempre se dizia assim, os que mais sofrem nesse país são os mais pobres. São, porque eles vivem em áreas suscetíveis. Mas com as mudanças climáticas, a classe média também começa a sofrer. E muitas vezes a gente tem que, né, quando a gente sente nesse calcanhar, a gente consegue dar luz a problemas que a gente tem históricos no país, mas que agora, enfim, se aprofundam com as mudanças climáticas. Então, assim, quero dar as boas-vindas, né, agradecer a presença de todos, todas, enfim, que vieram aqui nos prestigiar e que a gente possa ter uma tarde aqui de conversas. Nós vamos ter uma sequência após essa abertura, palestras com especialistas e pesquisadores, e, afinal, uma apresentação da nossa Câmara com, enfim, alguns membros que construíram alguns artigos. Então, muito obrigado e uma boa tarde. Obrigada, coordenador. A gente sabe o trabalho que essa Câmara tem realizado durante esta gestão e as entregas que está fazendo. E é muito importante também lembrarmos todos, ainda mais hoje, que é o dia 5 de setembro, o dia que celebramos a Amazônia,
que o evento da COP30 não cai por acaso no Brasil ou em Belém do Pará. Ele cai porque está na Amazônia, acontece porque está na Amazônia. E aí dá relevância à importância da Amazônia, não somente para o Brasil, mas para o planeta, para o mundo, que é o pulmão do nosso planeta. Então, por isso que a COP30 este ano acontece em Belém do Pará, aqui no Brasil. Vou passar agora a palavra para a conselheira federal eleita pelo Rio de Janeiro, Leila Marques, que é especialista da Câmara Temática de Extremos Climáticos. Conselheira, por favor. Boa tarde. Esse título especialista dá um peso. Especialista é o Ilya Azarov. He is a specialist man. Que ontem a gente recebeu ele aqui, né? Apresentou o trabalho dele. A gente, na verdade, a COP30 é o momento de falar sobre meio ambiente e extremos climáticos. E não à toa a Câmara tem este nome, adotou, que é também nós, arquitetos e urbanistas, que mexemos com a transformação dos espaços, né? Nós temos que ter essa consciência do que o mundo está passando, a transformação, que não é de agora, não foi ontem, não é mais inesperado, o momento é para ontem. E a grande aposta dessa COP é o que os ministérios vêm falando em transformação ecológica, que, na verdade, é voltar tanto quanto possível ao meio ambiente natural, o que não é possível em cidades, né? Então, por isso que se fala em cidades esponjas e jardins de chuva, ou seja, é o homem se aproximando daquilo que ele é, natureza. Enquanto o homem não se aproximar da natureza e não projetar em soluções baseadas na natureza, a gente vai ver cada vez mais espaços impermeáveis, e enchentes, e morros deslizando. Então, na verdade, nós, arquitetos, temos um papel fundamental nessa transformação ecológica, que começa também com educação, com uma transformação de comportamento, uma transformação cultural. E é isso que nós, arquitetos urbanistas, estamos colocando nessa publicação, que a coordenadora Carla falou, que é uma publicação feita a várias mãos, de vários arquitetos, e vários CAU-UF também trouxeram suas colaborações, e vamos, então, trazer o que o arquitetos e urbanistas têm a dizer para os políticos, as pessoas, o mundo que estará presente nessa COP30. O que nós podemos ajudar? De que forma nós queremos colaborar? Quais são as diretrizes que achamos que devem ser adotadas e quais são as políticas públicas que esse país tem que acordar? Então, é isso que a gente se propõe e acho que é nessa diretriz que essa tarde vai tomar aqui esse curso. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, conselheira. E vou dar aqui um pequeno spoiler, essa publicação está quase pronta, ela vai ser lançada dia 13, 14 e 15 de outubro, em São Luís, no Maranhão, no 5º Encontro de Coordenadores CEPUA. E nós vamos estar presentes na COP30, a CAU-BR vai estar na Green Zone e na Blue Zone. Mas eu vou deixar depois para a Tainara dar um spoiler sobre isso, falar um pouco mais, porque, junto com a Tainara, que é presidente do CAU-Pará, o CAU-BR está fazendo uma agenda da nossa participação nessas duas zonas na COP30. Então, agora, a palavra com a presidente do CAU-Pará, Tainara Gomes. Obrigada, Carla. Boa tarde. Acho que, primeiro, agradecer o convite para estar compondo esse painel sobre a COP. Eu acho que, não só num ano como esse, mas especialmente num ano como esse, onde a gente, como país, cedia a COP, é de extrema importância a gente, enquanto categoria profissional, arquitetos e urbanistas, estar nessa agenda e incidir nessa agenda. Logo mais, eu trouxe uma apresentação para compartilhar breve, com muitas fotos, para mostrar como é que a cidade está se preparando a nível de contexto para a conferência. E eu digo que a COP virou um mega-evento, né? A COP vira, nos últimos anos, um mega-evento tal qual a Olimpíadas, Copa do Mundo, e com todos os impactos e legados que um mega-evento deixa numa cidade. Trouxe umas imagens para compartilhar um pouco e para dialogar o quanto que a agenda climática tem a ver com o nosso campo do conhecimento, né? O campo da arquitetura e do urbanismo, com a nossa atuação profissional. E aí isso diz muito sobre como a cidade de Belém tem se preparado para isso. A conversa que eu trouxe para, enfim, mediar um pouco o debate é muito sobre repertório. Repertório de projeto, repertório de política pública, repertório de atuação, para que, de fato, a gente consiga virar a chave e ter cidades cada vez mais resilientes, cada vez mais sustentáveis, né?
Então, acho que primeiro é mostrar um pouquinho o que é a cidade de Belém. Não sei se todos conhecem ou tiveram a oportunidade de visitar, mas quando a gente fala da cidade de Belém, a gente está falando de uma cidade com uma diversidade espacial muito grande, que representa muito as cidades da Amazônia. Belém é uma cidade composta por 42 ilhas, por exemplo. Então, isso traz desafios e potencialidades de uma cidade com essa dimensão. Mas quando a gente está falando de cidade do norte da Amazônia, a gente está falando também de um contexto mais vulnerável. É o contexto e a região que tem os piores índices, performam os piores índices do Brasil. Então, são as cidades que têm a maior vulnerabilidade de infraestrutura, saneamento, esgoto, água. Belém é a capital do Brasil, segundo o último censo do IBGE, com a maior quantidade de favelas e comunidades urbanas. E a gente vai ter vários outros indicadores para mostrar o quanto que as capitais e as cidades médias e pequenas da região norte ainda têm um déficit muito grande. Começo falando um pouquinho isso, porque daqui a pouco eu vou mostrar as obras e os projetos que têm chegado na cidade. E aí vai dialogar muito ou tensionar com quanto a gente ainda precisa resolver questões básicas e estruturantes para a cidade, antes de começar a falar em grandes megaprojetos, né? Quando a gente está falando de Belém, então Belém, aqui em roxinho, é o mapa com favelas e comunidades urbanas. E a gente vai ver que metade do território, basicamente, é área considerada pelo censo do IBGE de favelas e comunidades urbanas. Em azul, na área central, o quanto que a gente também é uma cidade atravessada e cortada por rios. Hoje em dia, muitos deles já canalizados, viraram canais, muitos tamponados, mas é uma cidade atravessada pelas águas. E aí dialoga muito com os painéis de ontem, por exemplo, quando a gente vai entender essa relação do território da cidade com as águas. E aí o quanto que a gente é vulnerável à inundação, a alagamento, muito suscetível. E, por outro lado, é uma cidade desigual, como muitas cidades, não só do Brasil, mas do mundo, com uma desigualdade de renda muito grande, uma desigualdade de densidade muito grande, uma desigualdade racial muito grande ao longo do território. E aí, quando a gente vai falar da COP? Então, eu trouxe aqui um mapinha marcando as principais obras da COP, obras algumas pontuais, obras de infraestrutura, obras de macrodrenagem, obras de parques urbanos. E aí eu trago muito para a conversa o debate do repertório. Que repertório é esse de soluções urbanas que a gente anda implementando na cidade? E se a gente for olhar, a gente replica uma fórmula ainda muito defasada de soluções urbanas para o território. Aqui é uma das principais obras da COP, é um cartão postal da cidade que pretende ser, mas que é uma área que era um rio que foi canalizado lá nos anos 70. Esse rio canalizado ele transborda constantemente, a cada vez que a maré enche e chove, Belém é uma cidade que chove muito, o canal transborda, o canal atravessa o bairro mais nobre da cidade e uma das principais obras é um investimento muito grande para transformar esse canal num parque. Mas é um canal no parque que não vai no encontro de uma solução de infraestrutura verde, de soluções baseadas na natureza, de renaturalização. Pelo contrário, é uma solução muito mais artificial do que infraestrutural. E o que a população no entorno mais questiona é, tá, vem um parque, mas tem esgotamento? Tem saneamento básico? Esse rio vai ser despoluído? Ele volta a ser um rio, porque nem a memória de que era um rio, mas a gente tem em função dele desempenhar outra função e ter sido apagado. Então, quando eu trago para discussão o debate do repertório, da fórmula, é porque isso dialoga muito com a gente, enquanto arquiteto e urbanista, enquanto estudantes de arquitetura e urbanismo, professores e profissionais e política pública, porque a gente sabe que um projeto como esse tem edital de contratação, termo de referência, especificação. E se a gente está falando de clima, a gente está falando de soluções. Uma das principais agendas da COP hoje, esse ano, é a adaptação para as cidades. É olhar para soluções urbanas. E aí a solução que a cidade sede da COP anda replicando são soluções que a gente já sabe que não funcionam. Porque quantas cidades no Brasil já vieram canalizando o rio nos últimos anos, por exemplo? E a gente sabe o quanto que essa fórmula é uma fórmula muito mais de marketing do que de solução estratégica e fundamental. Outro rio canalizado também que tem recebido projetos agora de parques urbanos, e quando a gente espera projetos de parque urbano, a gente espera uma renaturalização sempre, né? Uma recomposição da paisagem, recomposição da mata ciliar, área permeável, mas a fórmula do repertório de projeto é a mesma, que a gente continua replicando. E aí eu trouxe outras imagens, mas não irei me delongar, mas para olhar o quanto que a gente precisa chegar de maneira mais forte e mais urgente nessa agenda climática. E eu digo a gente enquanto campo da arquitetura, não só enquanto conselho, mas entidades, instituições de ensino, pesquisa e profissionais. Porque, no final, muito desse repertório que é replicado é aquilo que a gente ensina, é aquilo que a gente aprende. E é uma fórmula que a gente precisa mudar para conseguir, de fato, avançar. Porque, se a gente for olhar, nós somos os profissionais que estão desenhando editais de contratação, licitações,
pleiteando esses projetos e replicando essa fórmula e perdendo esse embate, muitas vezes. E acabamos cedendo e replicando aquilo que é, a curto prazo, mais rápido, mais eficiente, mais barato e mais viável. E aí a gente vai ter, em ano da COP, então, as últimas áreas verdes da cidade sendo atravessadas e rasgadas por novas rodovias, avenidas, e muito no discurso de que a gente precisa agora viabilizar logística, operação, escoamento da população, circulação do aeroporto para a área central. E aí os últimos resquícios verdes da cidade vão sendo rasgados. E aí são rasgados, mas são rasgados e a gente conhece bem essa fórmula, né, do mega evento. Quando você abre uma rodovia, você induz urbanização, induz processos de ocupação, formal ou informal. A gente vai ter já um processo de, enfim, condomínios verdes com nome de árvore, mas que a fórmula não faz jus ao discurso. E, ao mesmo tempo, o quanto que isso já vai acontecendo há muito tempo, né? E aí, se a gente for olhar, aqui eu gosto muito desse exemplo, que era um rio, uma várzea, que foi canalizado numa obra de saneamento básico, mas muito higienista, com muita remoção, e que essa foto de baixo, com a área verde, foi a população, em 20 anos, que recompôs a margem do canal. Então, era um canal clássico, como a gente conhece, a galeria de concreto, e em 20 anos a população foi lá e criou um parque, por conta própria. Então, manejou essa margem a ponto de virar um parque. E aí a gente vai lá agora, com um concurso de projetos de arquitetura, pleitear um novo parque em cima dessa área. E aí um parque que a gente sabe que vai, enfim, induzir outros processos, que não vai mais ser uma população vulnerabilizada, que fica à margem. E acho que a última que eu trouxe para compartilhar é uma obra que não é vinculada à COP, mas que no ano de um mega evento, você aproveita para passar vários outros projetos que estavam ali engavetados. E a Avenida Liberdade vai rasgar a última área de preservação ambiental e passa próximo a um quilombo na área urbana da cidade. Então, de novo, é mais uma área verde que vai ser atravessada por uma rodovia e que também a gente sabe qual é o vetor de indução de fenômenos que um processo como esse segue. E aí eu termino trazendo, acho que para debate, muito aproximando da nossa área, o repertório. Que repertório é esse? Que a gente tem ensinado, que a gente tem reproduzido, que a gente tem discutido, pleiteado, enfim, feito uma articulação de incidência política, de fato, para conseguir mudar. Porque, assim, se a crise está posta, a crise está muito vinculada à dimensão urbana, à dimensão territorial. E não dá para falar de justiça climática sem falar dessa dimensão das cidades, que é onde mora a maior parte da população. E o nosso repertório tem sido esse até então. De soluções de espaço público, de moradia, de lidar com os rios urbanos, de lidar com essa dimensão. E aí eu digo muito que a gente precisa, então, superar essa padronização de soluções, porque até então, o que a gente vê, inclusive nas grades curriculares de ensino, é a gente ensinar a fazer loteamento aproveitando ao máximo o uso do solo e sem área verde nenhuma. O que a gente ensina é a habitação popular com a área mínima e o bloquinho IH, ou a casa unifamiliar. O que a gente ensina é que o espaço público é a praça, é o espaço do lazer, e não olha para o espaço público a partir de desempenho, como a gente viu ontem com as cidades esponjas. Então, o quanto que a gente precisa mudar um pouco ali o nosso repertório, nossa lente de análise, para reconhecer diversidade, outras formas de lidar com o território, espaços comuns e usos que vão muito para além dessa fórmula que já está ali muito engessada, mas que não funciona a nível de soluções, né? E aí termino, então, trazendo o quanto que eu acho que esse é um discurso que a gente precisa reposicionar, de fato, a nossa lente. Porque toda a abordagem mais ética vai olhar e definir o que é uma estética, vai condicionar uma política e vai consolidar uma técnica. Então, se hoje o repertório não muda de material, de tecnologia, de projetos públicos, é porque a gente precisa mudar um pouquinho antes, e aí eu divulgo muito no ensino, nesse aspecto. A gente começar a mudar um pouco a nossa base de formação, a gente consegue mudar as soluções um pouco lá na frente, a curto, médio e longo prazo, né? E olhar para o nosso papel enquanto arquitetura, né? A representação espacial, ela define muita coisa. E aí a gente, como arquiteto e urbanista, não pode se omitir desse debate. E aí termino, então, falando o quanto que eu acredito, e aí acredito enquanto arquiteto urbanista, enquanto pesquisadora, enquanto coordenadora de um Centro Brasileiro de Justiça Climática e enquanto presidente do Conselho de Arquitetura do Estado do Pará, que a gente não existe justiça climática sem justiça territorial. E essa esfera nos toca em todas as nossas áreas de atuação. Obrigada. Obrigada, presidente Tainara. Eu quero aproveitar aqui para exaltar
o olhar sensível da nossa presidente do CalBR, Patrícia Sarquis, em relação a este tema. E ela sempre diz que nós, arquitetos urbanistas, temos que estar presentes nesse debate, não podemos estar fora. Durante toda esta gestão, foi uma preocupação muito grande da nossa presidente e da nossa comissão, junto à Câmara Temática de Extremos Climáticos, aos especialistas que estão conosco, aos conselheiros federais, para que a gente encontre esse caminho de estar presente na COP30, justamente para poder participar desse debate e para levar as vozes dos arquitetos, que é uma das nossas entregas neste momento. Mas eu vou passar agora a palavra para a nossa presidente do CalBR, a arquiteta Patrícia Sarquis. Obrigada, Carla. Senhores, depois de tantos especialistas falando, eu vi a Tainara trazendo coisas tão interessantes a respeito da região dela, me permitam falar com o coração. E falar com o coração eu quero dizer a respeito do que nós, enquanto humanidade, estamos fazendo com o nosso planeta, que é a nossa casa primária. É impossível que nós não tenhamos outra fonte, outra matriz energética. É impossível que nós estejamos vivendo nos mesmos moldes que viviam nossos avós. Nós temos que evoluir enquanto humanidade, pensar qual o próximo passo depois de uma humanidade, essa mesma geração que está aqui posta, que vivenciou Covid-19, onde nós demos grande passo adiante, fazendo algo que parecia impossível anteriormente. Será que nós precisamos de um susto, como o do Covid, para repensar a nossa morada? A nossa morada não é nossa casa. A nossa morada, eu digo, nosso planeta. As nossas águas, as nossas árvores, o nosso céu, o nosso clima, a nossa vida, o ar que respiramos. A Carla fala do pulmão e o nosso colega chinês ontem, desculpa, o nome é difícil de pronunciar, mas ele falou: o Brasil é a última esperança do planeta. Sejamos todos a esperança do planeta. Não podemos deixar para os nossos filhos o país e o mundo como recebemos. Nós temos que entregar melhor. E entregar melhor significa nos reinventarmos enquanto humanidade, não só enquanto arquitetos e urbanistas. Nós temos que repensar desde da nossa cidade. Pensa, Tainara nos traz, canalizar um rio que está lá vivo. As possibilidades de trazer isso enquanto esponja para absorver. É óbvio, a água cai de cima, ela não tem por onde ser absorvida, ela será acumulada. Uma coisa tão simples, a ponto de qualquer criança poder entender que isso não vai funcionar. Então, você traz para nós o repertório, Tainá. Eu trago o seguinte: nós temos que repensar o nosso padrão de viver e explorar os nossos recursos primários, que de forma tão significativa foram nos dados. Se cada semente nesse planeta retornar para a Terra, ela vai brotar, porque a vida quer prosperar, a vida quer nascer, a vida quer frutificar. Nós temos que repensar a forma com que nós nos relacionamos com o nosso planeta. Me permitam falar com o coração e dizer: sim, a Amazônia está aqui. Ela é algo que é de toda a humanidade. Nós temos que cuidar, além da Amazônia, do nosso quintal, da nossa casa, da nossa morada, das nossas cidades, de como nos relacionamos com o nosso planeta. Obrigada.